1 Crônicas, capítulo 23. Por esse tempo, Davi já era bem idoso, por isso nomeou seu filho Salomão como o novo rei de Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Nessa ocasião foi feita a contagem dos homens da tribo de Levi, que tinham 30 anos ou mais. O número total deles chegou a 38.000. 24.000 deles vão supervisionar a construção do templo do Senhor, disse Davi, e 6.000 vão ser oficiais de justiça e juízes. 4.000 serão guardas nas portas do templo, e 4.000 vão louvar o Senhor com os instrumentos de música que eu fiz para esse fim. Depois Davi dividiu os homens em 3 grupos principais, com os nomes dos filhos de Levi, de Gerson, de Coate e de Merari. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Silomete, Aziel e Harã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. E os 4 filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo. Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate teve 4 filhos, Anrão, Issá, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para sempre para o serviço santo de queimar sobre o altar as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Ele servia ao Senhor todo o tempo e era ele quem dava a bênção em nome do Senhor. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados com a tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Os descendentes de Gerson eram chefiados por Sebuel. E Reabias, o único filho de Eliezer, era o chefe dos descendentes de Eliezer, pois teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron: Jerias era o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecameão o quarto. Estes foram os filhos de Uziel: Mica era o primeiro e Isias o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Muzi foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem deixar filhos, ele teve apenas filhas. Elas se casaram com os primos delas, os filhos de Quis. Os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Estes foram os descendentes de Levi, segundo as suas famílias. E chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes, os que tinham 20 anos ou mais, e eles ficaram com a responsabilidade de servir no templo do Senhor. Porque Davi disse: o Senhor Deus de Israel nos deu paz, e ele vai morar em Jerusalém para sempre. Agora os levitas não precisam mais levar o tabernáculo nem os objetos usados para o serviço quando mudarem de um lugar para o outro. Esta contagem da tribo de Levi foi uma das últimas coisas que Davi fez antes de morrer. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes descendentes de Arão no serviço feito no templo do Senhor. Eles também eram responsáveis para guardar os objetos sagrados e ajudar nos atos de purificação e qualquer outro serviço da casa de Deus. Eles providenciavam o pão da presença, da farinha para as ofertas de cereais e dos bolos sem fermento, de assar o pão e de misturar a massa, frita ou misturada com azeite. Eles também conferiam todos os pesos e todas as medidas. Todas as manhãs e todas as tardes se apresentava ao Senhor para cantar hinos de ações de graças e louvor a Deus. Ajudavam nos sacrifícios especiais de ofertas queimadas, nos sacrifícios feitos no sábado, nas festas de lua nova e em todas as outras festas. Sempre havia levitas presentes conforme o número prescrito para eles. Eles cuidavam do tabernáculo, do santuário e de ajudar os seus parentes, os descendentes de Arão, do serviço do templo do Senhor. Eles ajudavam os sacerdotes em tudo o que estes precisavam. 1 Crônicas, capítulo 24. Quanto aos sacerdotes, os filhos de Arão, eles foram assim divididos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os filhos de Arão em grupos para servirem em várias ocasiões. Os filhos de Eleazar foram divididos em 16 grupos e os filhos de Itamar em 8 grupos, porque dentre os filhos de Eleazar haviam mais homens que podiam chefiar. Cada grupo recebia a sua tarefa de maneira imparcial, por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência, pois em cada grupo havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os descendentes de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, o secretário, registrou os nomes e as tarefas na presença do rei e dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes dos sacerdotes dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar ficavam com a responsabilidade das tarefas alternadamente. O trabalho foi indicado por sorteio na seguinte ordem: o primeiro sorteio saiu para Jeuiaribe, o segundo para Gedaías, o terceiro para Harim, o quarto para Seurim, o quinto para Malquias, o sexto para Miamim, o sétimo para Acós, o oitavo para Abias, o nono para Jesua, o 10º para Secanias, o 11º para Eliacibe, o 12º para Jaquim, o 13º para Rupar, o 14º para Jezebeabe, o 15º para Bilga, o 16º para Imer, o 17º para Rezi, o 18º para Rapizés, o 19º para Petaías, o 20º para Jesquel, o 21º para Jaquim, o 22º para Gamul, o 23º para Delaías, o 24º para Maazias. Cada grupo fazia as tarefas do templo do Senhor conforme as descrições deixadas pelo Senhor, o Deus de Israel, por intermédio de Arão, o antepassado dessas famílias. Estes foram os outros chefes das famílias de Levi, dos descendentes de Arão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. O grupo de Reabias foi chefiado por seu filho mais velho, Isias. O grupo de Gizar, formado por Selemote e por seu filho Taate. Os descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro filho, Amarias, o segundo filho, Jaaziel, o terceiro filho, e Jecameão, o quarto filho. Dos filhos de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias; dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Dos filhos de Merari, de Jaazias, Beno, Soão, Zacu e Ibre. Dos filhos de Mali, Eleazar, que não teve filhos. Tiquis, o filho Jerameel. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os filhos de Levi, de acordo com as várias famílias que eles pertenciam. Da mesma maneira que os filhos de Arão, eles receberam as suas tarefas por sorteio, sem ter preferência de idade. O sorteio foi feito na presença do rei Davi, de Zadok, Aimeleque e dos chefes dos sacerdotes levitas. 1 Crônicas, capítulo 25. Depois Davi, com o auxílio dos chefes do tabernáculo, indicou os homens para profetizar, com acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esses homens eram dos grupos de Asaf, de Remã e de Jedutum. Esta é a lista dos nomes escolhidos para esse trabalho. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Zetanias e Azarela. Os filhos de Asaf sob a sua direção, e ele por sua vez profetizava sob a orientação do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Geri, Jesaías, Asabias, Simei e Matitias, 6 ao todo. Jedutum profetizava, dando graças e louvando o Senhor com acompanhamento de harpa. Dos filhos de Remã, Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Ananias, Hanani, Eliate, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Roti e Maaziote. Remã era vidente do rei, e Deus cumpriu a promessa de torná-lo poderoso, e deu a esse homem 14 filhos e 3 filhas. O trabalho de música desses homens incluía tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Os pais é que dirigiam os filhos.
quando tocavam no templo do Senhor. Asaf, Jedutum e Remã estavam sob a responsabilidade direta do rei. Eles e seus descendentes, eles e seus parentes eram todos preparados para cantar hinos de louvor ao Senhor. Eles totalizavam 288 mestres na música. Os cantores eram indicados para o seu tempo de serviço por sorteio, sem levar em conta a idade ou importância. O primeiro sorteio indicou José, da família de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. O segundo, Gedalias, junto com 12 de seus filhos e irmãos. O terceiro, Zacur, e 12 de seus filhos e irmãos. O quarto, Isri, e 12 de seus filhos e irmãos. O quinto, Netanias, e 12 de seus filhos e irmãos. O sexto, Buquias, e 12 de seus filhos e irmãos. O sétimo, Jezarela, e 12 dos seus filhos e irmãos. O oitavo, Jesaías, e 12 de seus filhos e irmãos. O nono, Matanias, e 12 de seus filhos e irmãos. O décimo, Simei, e 12 de seus filhos e irmãos. O 11º, Azarel, e 12 de seus filhos e irmãos. O 12º, Osabias, e 12 de seus filhos e irmãos. O 13º, Subael, e 12 de seus filhos e irmãos. O 14º, Matitias, e 12 de seus filhos e irmãos. O 15º, Jeremote, e 12 de seus filhos e irmãos. O 16º, Ananias, e 12 de seus filhos e irmãos. O 17º, Josbecasa, e 12 de seus filhos e irmãos. O 18º, Hanani, e 12 de seus filhos e irmãos. O 19º, Malote, e 12 de seus filhos e irmãos. O 20º, Eliata, e 12 de seus filhos e irmãos. O 21º, Roti, e 12 de seus filhos e irmãos. O 22º, Gidalte, e 12 de seus filhos e irmãos. O 23º, Maziote, e 12 de seus filhos e irmãos. O 24º, Romante-Ezer, e 12 de seus filhos e irmãos.